Glórias a Deus. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Mais um dia o Senhor nos permitindo. Eu quero iniciar fazendo uma oração. Pai querido e amado, Deus de misericórdia e amor, pedindo a Ti, Pai, perdão por meus pecados, minhas falhas, agradecendo a Ti por mais essa oportunidade, o ar que respiro neste momento. Graças te dou, Pai, pela Tua infinita misericórdia. Peço a Ti que o Senhor venha abençoar a todos, ó Deus, todas as pessoas, famílias. Abençoa, Pai, neste momento. Visita com a Tua misericórdia, com a Tua bondade. É o que eu peço e agradeço em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero começar a contar duas visões que Deus me deu pela misericórdia. Visão, não foi sonho, foi visão. Eu estava orando e o Senhor ele me deu essa visão que eu vou contar aqui. Tive duas visões. A primeira foi em novembro do ano de 2020. A segunda visão foi em dezembro, no ano de 2020 também. Eu estava orando pela misericórdia do Senhor e Deus ele abriu essa visão enquanto eu estava de joelho clamando a misericórdia dele. Primeiramente, eu quero ler no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 3, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João Batista falando a respeito do Senhor Jesus. E também no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 29, diz assim: Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu li essas duas mensagens da Bíblia para ter base bíblica, o que eu vou contar, o que Deus mostrou pela misericórdia de Deus. Porque as visões, os sonhos proféticos, tudo ele tem que estar baseado na Bíblia, tem que estar constando na Bíblia. Porque se não estiver na Bíblia, é como diz a palavra do Senhor, tudo que está fora da Bíblia seja anátema, é maldito, não é da parte de Deus. E a primeira visão que Deus mostrou pela misericórdia do Senhor, essas duas visões, na verdade, eu tive essas visões com a Igreja Pentecostal Deus e Amor, a IPDA. A primeira visão foi assim: eu entrava na sede da igreja para poder prestar um culto a Deus, participar do culto normal. Quando eu entrava, que eu passava pela porta, que eu entrava, eu parava e olhava no altar da sede da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E eu via como se fosse um homem, o formato de um homem. Ele era chama, ele era fogo, ele era puro fogo. A presença era tremenda na sede. Eu não tenho como falar e descrever para vocês. O que eu estou falando é muito mais tremendo. E eu vi aquele fogo, aquela chama, aquela coisa tremenda. E não é como o fogo aqui da terra que a gente vê, esse fogo avermelhado, meio azulado. Não, é uma coisa extraordinária, uma coisa tremenda, uma coisa espiritual, sobrenatural. E aquele fogo, e eu parado olhando, aquele fogo no altar da sede, ele olhava para o lado, para o outro, e as pessoas que estavam no altar da sede não davam importância para ele. Aí ele baixava a cabeça como se estivesse triste e desceu do altar da sede. Ficou lá embaixo e as pessoas continuavam ignorando essa presença tremenda e não davam importância. E ele andou mais um pouco, indo em direção como se fosse sair na porta da igreja. Ele andou mais um pouco para frente e olhava para trás e as pessoas continuavam não dando ouvido, não dando importância para a presença dele.
E ele continuava indo embora. E ele quase para poder sair da igreja Pentecostal Deus e Amor, essa presença tremenda. E ele olhava e as pessoas continuavam, não dando importância para ele. E eu comecei a entrar em desespero e eu falava assim na visão: meu Deus, tem misericórdia, não deixa ele sair dessa igreja, não deixa ele sair daqui, tenha misericórdia. E eu tentava alertar as pessoas: olha, a presença de Deus está indo embora, olha, a presença de Deus está indo embora, por favor, escuta o que ele está falando, dá atenção para ele. Eu falava assim na visão, mas as pessoas não podiam me ver e nem me ouvir, porque era uma visão, as pessoas não conseguiam me ouvir. E eu tentando ali alertar, eu corri de um lado para o outro na visão, tentando alertar as pessoas que estavam na sede que a presença de Deus estava indo embora daquela igreja. E as pessoas não davam importância para essa presença, para o Espírito Santo de Deus, para o Espírito de Deus que estava ali na sede indo embora. E quando ele estava para sair da porta, ele olhou para trás com muita tristeza, abaixou a cabeça para sair e saiu. Quando eu vi ele saindo, eu olhei novamente para dentro da igreja e eu via que os demônios, mas muitos demônios, eles tomavam conta da igreja. Eles começaram a tomar conta pelo altar. E eles invadiram o altar da sede da IPDA. E depois mais demônios foram invadindo a igreja toda. E as pessoas não percebiam que a igreja estava tomada por demônios. E eu chorava na visão e eu falava: meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia desta igreja, Senhor. Esta igreja sem a tua presença, Arabaçuriclama, Aramanás, o que vai ser, meu Deus, da tua igreja? E o Senhor ele falava comigo que a presença dele não está mais na IPDA. A presença dele, o Espírito dele, só vai estar na vida daqueles que forem fiéis a Deus, a palavra de Deus. A presença de Deus só estará na vida daqueles que for fiel à sã doutrina de Deus. Não a doutrina de homens, mas a doutrina que está na Bíblia. A palavra de Deus é a verdade que liberta. E aí eu via essa visão. E quando a visão assim sumiu, desapareceu, eu fiquei muito triste, eu chorei bastante. Então, todos aqueles que são da IPDA não devem se corromper, devem continuar firme na presença do Senhor, para não perder o Espírito Santo, não perder essa presença, porque a presença de Deus só está na vida de quem é fiel com Ele. Nós não devemos nos enganar. Deus, Ele é santo, santo. Em dezembro, no mês seguinte, eu tive uma outra visão enquanto eu estava orando para a misericórdia do Senhor. E eu entrava na sede da IPDA, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Quando eu entrava na igreja, eu via dentro da igreja 2 igrejas. Eu via no altar 2 pastores. Porém, um pastor que estava no altar, ele estava pregando doutrina. Pregando a verdadeira doutrina que o saudoso missionário Davi Miranda pregava. No lado que estava este pastor, as pessoas, os membros sentados, ouvindo ali a palavra de Deus, eram pouquíssimas pessoas. Do outro lado, que era um pastor que ele estava pregando, na verdade, despregando tudo que está na Bíblia, e ele estava pregando o evangelho de facilidade, o evangelho que não condiz com a palavra de Deus, estava lotado de pessoas. E ali eu via, pela misericórdia do Senhor, muitas pessoas que eram da sã doutrina, pessoas que obedeciam a palavra de Deus e estavam ali ouvindo o que aquele homem falava, distorcendo o que estava na Bíblia. E as pessoas, muitas delas estavam deixando a sã doutrina para dar ouvido a espírito enganador, para dar ouvido a espírito de facilidade. E, de qualquer maneira, ninguém vai entrar no céu. Então, eu deixo aí o alerta para a igreja, para que nós venhamos continuar a fazer vontade do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço mais essa oportunidade em falar para todos. Deus abençoe a todos.